Quer trabalhar na Alemanha? O país está procurando trabalhadores brasileiros. Você deve ter visto a notícia. Ela circulou bastante na imprensa. Os alemães até fizeram um compromisso com o Brasil para esforços em questões sociolaborais. O que é só a junção de termos burocráticos para dizer o seguinte: a gente precisa de vocês. E precisa mesmo, sabe por quê? Uma crise demográfica em evolução desde a década de 1980 desequilibrou os setores do mercado de trabalho na Alemanha. Em resumo, tem menos gente apta a trabalhar e mais gente envelhecendo, necessitando de cuidados médicos. Por isso, aliás, uma das maiores demandas é por profissionais da saúde. Ficou interessado? As burocracias vão diminuir. Mas antes é bom saber o que espera você, a realidade por trás das promessas de acordos políticos. A DW ouviu especialistas que explicam as dificuldades do processo, do dia a dia como trabalhador estrangeiro e respondem a uma pergunta-chave: por que o Brasil está no centro da estratégia alemã? Muita gente com interesse em migrar para a Alemanha ficou empolgada com a notícia da procura por brasileiros. A gente recebeu várias mensagens nas nossas mídias sociais, algumas até com dúvidas práticas. Vou deixar aqui na descrição ou nos comentários alguns links com informações que podem ajudar você. Mas neste vídeo não vou dar um passo a passo de como você pode vir para a Alemanha, porque além de ser uma questão que tem a ver com nuances de objetivos pessoais, não existe uma fórmula mágica, um único caminho. Cada caso é um caso. De toda forma, o fato é que, sim, a Alemanha precisa de trabalhadores qualificados e conta com o Brasil para resolver a falta de profissionais do país. E isso ficou claro quando autoridades daqui viajaram para lá em junho para falar da urgência do problema. Wir müssen dazu alle Register ziehen, weil sonst Fachkräftemangel zur Wachstumsbremse wird. Nesse trecho de entrevista, o ministro não faz uma menção direta, mas as áreas em que a situação é mais crítica são engenharia, educação, tecnologia e saúde, ou seja, uma escassez de mão de obra praticamente generalizada. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, em 2022, mais de 630 mil vagas de emprego deixaram de ser preenchidas por falta de gente capacitada. E diferentes pesquisas mostram que, sozinhos, os alemães não vão dar conta de suprir as lacunas. O país precisa de 400 mil imigrantes com formação por ano para não colapsar. Tudo porque enfrenta há anos as consequências de uma crise demográfica. Olha só esse gráfico, ele mostra como o número de jovens com idade entre 15 e 24 anos vem caindo desde meados de 1980, ao mesmo tempo em que a quantidade de idosos vem crescendo. Eles já são um quarto da população alemã. Eu conversei com uma porta-voz da Agência Federal do Trabalho que reconheceu o fenômeno como um fator de risco para a manutenção do sistema de bem-estar social da Alemanha. We know that our workforce is shrinking, and one of the reasons is that the baby boomers generation is going to retire within the next decade. So we have many people who will become older in the next years, but we don't have enough young people to replace them. O jeito é atrair mais imigrantes. Daqui a pouco eu vou falar como o governo planeja fazer isso. O problema é que a Alemanha está de olho num tipo específico, imigrante ao menos graduado e com um certo domínio do idioma alemão, ou muita vontade de aprender rápido, um perfil que não é tão fácil de achar. A Thaisa se encaixava nele em 2016, quando veio para a Alemanha trabalhar como enfermeira em um hospital em Frankfurt. Ainda assim, passou por uma fase difícil de adaptação à equipe. Muitos não fazem força para falar inglês, mesmo sabendo falar inglês. Eles não entendem que, ela não está entendendo. Então, muitos gritam com você, achando que você vai entender se gritar. Esse conflito nasce de uma realidade comum para quem vai trabalhar em outro país. Mesmo tendo aprendido a língua anteriormente, a maioria não se prepara para jargões específicos da área. No caso da enfermagem, a gente ainda precisa considerar a comunicação com os pacientes, que podem falar inclusive dialetos em determinadas regiões da Alemanha. É difícil. Por causa disso, não é raro que enfermeiros brasileiros comecem em funções que não têm a ver com o grau de especialização deles. No início, muitas vezes, eles vão colocar você para tirar lixo dos setores, entendeu? Banho no leito o tempo inteiro, e só isso, entendeu? Pode parecer que o nível de exigência na Alemanha é diferente, mas não é exatamente isso. Talvez seja o contrário. Na Alemanha, tradicionalmente, enfermagem é um curso profissionalizante, não superior como no Brasil. Os enfermeiros aqui assumem funções que, para um brasileiro, poderiam ser responsabilidade até de um parente próximo. Dar banho, limpar a cama, separar os medicamentos. Nos primeiros dias de serviço, nem isso, como a Thaisa falou há pouco. Para esta pesquisadora do Hospital Charité, em Berlim, isso explica a frustração de enfermeiros do Brasil que chegam para trabalhar aqui e depois querem ir embora. There are too many nurses from Brazil and from elsewhere that are very frustrated when they come here and realize that they, for example, have to do this basic care. They are pretty surprised by that.
Os especialistas, em geral, são orientados por recrutadores sobre o dia a dia da profissão na Alemanha. Na prática, porém, muitas vezes acabam à própria sorte para lidar com situações delicadas do choque cultural. Both the internationally trained nurses and the nursing teams should get orientation on what to expect from each other, and this shouldn't stop when the nurses arrive. This should go on as an integrating process. Esses são os contras, porque os prós todo mundo conhece ou já ouviu falar. Segurança, qualidade de vida na Alemanha, estabilidade, boa remuneração quando o diploma é reconhecido e por aí vai. E você percebeu, não é? Eu falei até agora muito da enfermagem. Não é porque outras profissões de alta demanda não são importantes para os alemães, como engenheiros, médicos, professores, especialistas de TI. É porque a Alemanha não tem uma simples necessidade de enfermeiros. Tem uma urgência mesmo, sob o risco de alguns hospitais e clínicas deixarem de funcionar. Na visita ao Brasil, as autoridades foram fazer acordos para recrutar enfermeiros, em especial pela combinação de dois fatores perigosos que eu mencionei: menos profissionais da área trabalhando na Alemanha e a população de idosos em crescimento, carecendo de alguém que cuide. Em 1999, o Departamento Federal de Estatísticas estimava que 2 milhões de habitantes do país necessitavam de cuidados de saúde. Em 2021, eles já eram 5 milhões. E segundo estimativas, até 2055, a cifra pode chegar a quase 7 milhões. Agora, a dúvida que não cala. Por que a Alemanha quer tanto o apoio do Brasil para solucionar essa crise? Bom, começa pelo fato de que as possibilidades se esgotaram dentro da União Europeia. E é preciso olhar para fora, para países populosos. Nesse caso, o Brasil tem mais que o dobro da população alemã, portanto, maior oferta de mão de obra. Enquanto no Brasil a concorrência é grande e emigrar é o sonho de muitos, na Alemanha sobram oportunidades. A estimativa é de 3 vagas de emprego para cada enfermeiro interessado. É como se o candidato, na verdade, fosse o hospital, a clínica. Outra particularidade, segundo os especialistas com quem a DW falou, é que os brasileiros podem sair do país sem comprometer o funcionamento do sistema de saúde de lá. E os alemães sabem disso. Mas o mais decisivo na avaliação da Agência Federal do Trabalho é a qualificação. O Brasil forma profissionais altamente capacitados. The degrees we saw so far from Brazil always have been recognized in Germany, and so it makes it easy to find employers for people from Brazil. And we also see there is a close economic and cultural connection between our countries. A imprensa alemã diz que os brasileiros são um povo jovem, aberto e flexível. O Brasil também se tornou recentemente um parceiro estratégico da Alemanha em inovação, proteção do clima, produção de energias renováveis e, claro, trabalho. Ou seja, o intercâmbio de mão de obra tende a ser natural daqui para frente e vai ser facilitado depois que a Alemanha mexeu na lei migratória. As mudanças foram aprovadas em junho deste ano. Coincidência ou não, pouco depois da visita do ministro do Trabalho ao Brasil. Mas o que mudou, afinal? Para um profissional qualificado se mudar para a Alemanha hoje, ele precisa de um visto. Um visto que só é concedido se ele tiver dinheiro para se manter por 6 meses enquanto busca um trabalho ou se tiver um contrato, ou seja, uma empresa que queira que ele venha para cá. E eu tô falando, claro, de quem não tem dupla nacionalidade europeia. Tem que ter um bom nível de alemão também e reconhecer o diploma universitário em áreas regulamentadas por lei, o que pode demorar meses. Com a reforma na lei migratória, a ideia é amenizar essa burocracia. Ela afasta os interessados. O reconhecimento, por exemplo, considerado uma das partes mais complexas do processo, não vai ser necessário se a pessoa comprovar experiência. O governo entendeu que o reconhecimento em si nunca havia sido uma exigência das empresas. O que elas queriam era gente competente. Como parte das mudanças, a Alemanha vai conceder ainda um determinado número de cartões de oportunidades. São green cards que vão levar em conta a experiência profissional do candidato. No sistema de pontos, a pessoa vai ter que preencher ao menos 3 desses 4 requisitos aqui: diploma universitário ou qualificação profissional, experiência profissional de pelo menos 3 anos, conhecimento do idioma ou residência anterior na Alemanha, ter menos de 35 anos de idade. Pode não ser uma exigência imediata, mas com o tempo as autoridades alemãs acreditam que o imigrante só não vai ter como fugir de uma coisa. It is very hard to work in Germany without German language knowledge. So this is what I would say is important, even though it is very hard. And I'm absolutely sure that it's very stressful to learn German. Não é fácil mesmo, mas se você ficou interessado, está decidido a arrumar as malas e vir, a dica da própria agência de trabalho é: se der, espere um pouco mais.
A partir do primeiro semestre de 2024, quando as mudanças devem estar implementadas, as coisas podem ficar bem mais fáceis. É só ficar de olho, monitorar as novidades nos links disponíveis na descrição ou nos comentários.